todos. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Que Deus venha nos abençoar muito, grandemente, poderosamente. Rogamos suas bênçãos espirituais, suas verdadeiras bênçãos, e que esteja tudo bem com cada um de vocês. O vídeo de hoje é para fazer uma breve explanação a respeito do período regencial e até então província do Reino de Portugal, né, terra de Santa Cruz, né, hoje conhecido como nosso querido Brasil. Né. Em 1820, Portugal enfrentou turbulências políticas baseadas nas ideias filosóficas do Iluminismo, chamada Revolução do Porto, liderada por uma sociedade denominada Sinédrio, que defendia que Portugal deveria se tornar uma monarquia constitucional e exigia a volta de Dom João VI para assumir a nova Constituição. E com medo do fim da dinastia dos Braganças, Dom João abdica do poder do trono no Brasil, e no governo fica seu filho Pedro I como príncipe regente. No Brasil, a população acusava Dom Pedro I de dar mais atenção aos problemas de Portugal do que do Brasil. Era visto como português autoritário e incompetente. Seus aliados o defendiam dizendo que caricaturas e inverdades proferidas pela opinião pública eram, como lhe falei, inverdades. Nota-se que desde sempre, desde outrora, sempre tivemos imprensa livre, desde a época do período colonial, até então, né? E assim vai continuar pós independência, primeiro e segundo reinado, enfim. Os aliados de Pedro I defendiam que o defendiam dizendo que há caricaturas e inverdades proferidas pela opinião pública a respeito da sua incompetência e de sua atenção dada mais a Portugal que ao Brasil, que o mesmo era autoritário. E apesar de seus erros e falhas humanas, uma das quais eram personalidade explosiva, mulherengo, sua contrariedade, defendia a imprensa livre e, ao mesmo tempo, reprimia as revoltas de uma maneira violenta. Essas atitudes geraram críticas de seus opositores, minaram a popularidade conquistada por conta da independência do Brasil. Como um príncipe, suas ações eram dignas de um monarca, no sentido de que destacava-se pela sua coragem e obstinação em resolver os problemas. Era um líder que motivava suas tropas com o corpo presente, uma característica importantíssima que eu pessoalmente acho muito válida, muito valiosa. Mas o mesmo motivar suas tropas com o corpo presente, suas emoções faziam dele, além de corajoso, afetuoso, rápido na retomada de decisões. Enquanto governante, não foram poucas as vezes que o príncipe ou o imperador fez questão de largar o conforto do palácio para resolver questões políticas pessoalmente. As cortes portuguesas pressionavam Pedro I a retornar a Portugal,
para um processo de redesenho do Império e do Reino Português. Correspondendo às aclamações políticas e populares dos brasileiros, Pedro I opta por manter-se no Brasil. Comunica sua decisão no dia 9 de 1 de 1822, famoso dia do Fico. Após 3 dias, foi surpreendido com a notícia que tropas portuguesas da divisão auxiliadora, lideradas pelo general Jorge Avilés, haviam rebelado-se contra o mesmo, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tornou-se insustentável politicamente. Pedro ordenou que sua família fosse retirada da capital para o interior. Durante as viagens, seu primogênito, Carlos João, que já estava com sua saúde debilitada, faleceu em 4 de 2 de 1822. A morte foi um choque para os pais, que culparam os portugueses por terem os obrigado a uma fuga tão rápida e em péssimas condições. Choraram muito e Pedro foi tomado pela cólera. Ficou muito irado. Ele montou em seu cavalo, juntou soldados, expulsou os soldados, todos os soldados e Áviles envolvidos no motim do Brasil. Essa atuação agravou a crise entre Portugal e Brasil, e repetidamente as cortes o ofendiam do Pedro I e o chamavam de rapazinho. As duas pessoas mais próximas de Pedro defendiam Dona Leopoldina e o ministro José Bonifácio defendiam a separação de Portugal. E no dia 14 de 8 de 1622, em mais uma viagem para São Paulo, para a resolução de uma instabilidade política, e aliás essa era uma característica do príncipe regente, que gostava de solucionar esse tipo de problema estando presente. Recebeu uma carta, entre essas estava a de Dona Leopoldina e de José Bonifácio, que mostrava a agressividade maior das cortes portuguesas, que era uma situação insustentável. O Brasil precisava se separar. Pedro arrancou a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, lançou-as no chão, dizendo: "Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência e a liberdade e a separação do Brasil." O príncipe desembainhou sua espada e foi seguido pelos militares. Os apaisanos tiraram o chapéu e Pedro disse: "Pelo meu sangue, minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte." Dom Pedro I era austero, rígido e severo. Defendia que a corte precisava gastar pouco. Ele defendia que ele deveria ser o primeiro exemplo ao povo quando o assunto era economia de dinheiro e respeito ao patrimônio público, né? Coisa que se falta aqui muito nessa república, né? Respeito ao patrimônio público e austeridade, né? Em 1926, Dom João faleceu e Pedro era o herdeiro legítimo do trono português e assim herdou a coroa portuguesa enquanto reinava no Brasil. Passou a ser Pedro I do Brasil e Dom Pedro VI de Portugal. Ele chefiou as duas monarquias ao mesmo tempo durante alguns meses. A rainha Dona Maria II partiu para Portugal, mas a mesma não desembarcou do navio. Ela recebera a mensagem que Dom Miguel, irmão de Pedro I, havia dado um golpe em Portugal e assumido o poder, impedindo a futura rainha, a assumir o poder, impedindo assim a Alteza
Dona Maria de assumir o trono em Portugal. Em 7 de abril de 1831, a situação ficou insustentável e Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho, Dom Pedro I. Famosa abdicação do trono, qual mesmo partiu para Portugal. Lá continuou seus eventos, guerra, enfim. Essa é a nossa história, pouco conhecida, pouco divulgada. Sabemos que após queda da monarquia, com a proclamação da República, nosso passado ele foi manipulado, a nossa história não nos é passada de uma maneira 100% verdadeira, né? Temos um passado que nos é contado através de livros reduzidos, de uma maneira tendenciosa, né? O objetivo era apagar todo e qualquer da memória do brasileiro lembrança ou benefícios ou conquistas da nação enquanto império, né? Mas a verdade é plena, a verdade prevalece, há pessoas resgatando essas verdades. Devemos sim nos aprofundar, conhecer realmente o nosso passado, para que possamos ter uma probabilidade de um futuro glorioso, belo, futuro que nos foi assim predestinado a nós como nação. Então, vai passar por cada um de nós. Temos que garimpar, tirar as imundícies, muitas informações e desinformações relacionadas à nossa história. Então é isso. Aproveitando a Semana da Independência, a qual muitos de nós estamos apreensivos relacionados ao nosso futuro, a agiganteamento do Estado em relação às liberdades individuais, e temos fé em Cristo e naqueles ao qual nós pusemos, lá nós votamos, que se diz de direita, né, para poder nos dar um alento e nos representar, né? Que a liberdade continue sempre pairando como a luz da aurora em nossa nação. O Senhor venha abençoar cada um de nós. Muito obrigado.